Bom, abençoados, nós vamos resolver agora essa questão da Unirio. Ela é um pouco trabalhosa e a parte mais difícil é entender qual que é o sólido formado pela revolução dessa figura aqui, que é um paralelogramo, em torno do eixo E. E a questão pede para determinar o volume desse sólido. Então, para começar, eu vou analisar essa geratriz aqui, que ela é um pouco inclinada. Se nós prolongássemos até encontrar o eixo E, a figura formada seria um cone. Só que como nós estamos pegando só um pedaço, vai ser um tronco de cone. Já essa geratriz que é paralela ao eixo vai formar um cilindro. Então eu posso pensar nessa figura como sendo um tronco de cone com um buraco central que vai ser formado por um cilindro. Então eu vou escrever aqui que o volume dessa figura vai ser dada pelo volume do tronco subtraído do volume do cilindro. Então as nossas contas aqui vão ser o quê? Encontrar o volume do tronco, o volume do cilindro, para depois subtrair um do outro. Eu vou começar calculando aqui o volume do cilindro, que ele é o mais fácil, e vou deixar o resultado ali guardadinho para quando eu for fazer a subtração do volume do cone. Então lembrando que o volume do cilindro é o produto da área da base pela altura, e a área da base, por ser um círculo, é πr². Aqui o raio é 3, porque é essa aqui que vai rotacionar, e a nossa altura é 6. Por isso que eu vou colocar aqui embaixo o volume do cilindro como sendo π vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 6. O resultado disso vai ser 9 vezes 6, que é 54π. É isso que nós vamos ter que retirar do volume do tronco. Agora o que nós precisamos encontrar é o volume do tronco do cone. Até existe uma fórmula que calcula de uma maneira bem mais rápida o volume do tronco, só que eu acho que ela é bem difícil de decorar. Quem preferir fazer por esse método pode fazer sem problema, vai ter que dar o mesmo resultado. Eu prefiro utilizar a subtração do volume de dois cones, que aí facilita e não precisa decorar mais uma fórmula. O que nós precisamos utilizar aqui é uma relação que existe entre triângulos semelhantes. E eu vou começar fazendo esse triângulo semelhante como se fosse o cone total, e aí a gente vai retirar o cone de cima. Nós temos algumas informações aqui, por exemplo, o raio do cone maior, que vai ser dado por todo esse segmento quando for rotacionado. Notem que aqui nós temos 3 e 3, então o raio do cone maior, que vai permanecer como a base maior desse tronco, vai ser 6. Agora o raio do menor, vai ser dado aqui em cima. É esse tamanho aqui, mais esse segmento, então nós podemos pensar como sendo 5. Outra informação que nós temos é a altura do tronco, que é 6. Só que a gente precisa da altura do cone maior e a altura do cone menor. Aqui eu vou indicar a altura do cone maior como sendo h, e a altura do cone menor vai ser a diferença entre o h e o 6. E aí a gente pode trabalhar com uma relação de semelhança, porque a altura do cone menor, que é h menos 6, está para a altura do maior, da mesma forma que o raio do menor está para o raio do maior, 5 sobre 6. Aqui vocês têm que tomar cuidado da relação. Se eu colocar o menor em cima e o maior embaixo, eu tenho que manter essa coerência, tá, abençoado? Não vai fazer a troca ali depois, senão vai dar errado. Então eu já vou fazer essas multiplicações. Aqui eu vou ficar com 6h. Lembrando que nós temos que multiplicar todos os termos por 6, não é só o h, que tem muita gente que esquece. Menos 36 igual a 5h. Subtraio 5h e soma 36, eu obtenho que o h vai ser 36. E aí a gente já tem algumas informações de altura. Se o h é 36, aqui é 30, então eu já vou aqui anotar como sendo 36. O que nós vamos fazer agora é a subtração do volume desses dois cones. E agora, finalmente, para calcular o volume desse tronco, eu vou escrever como sendo o volume do cone maior, que eu indiquei por letra maiúscula, menos o volume do cone menor, que eu indiquei por minúsculo. E o volume de um cone é dado por área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura que vai ser dada, divide por 3. Por isso que eu vou fazer aqui π vezes o raio do maior, que é 6, elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 36, divide por 3. Menos a mesma fórmula, só que com valores diferentes, π vezes o raio do menor, que é 5, ao quadrado, vezes a altura 30, divide por 3. Então, antes de fazer as multiplicações, eu vou simplificar algumas coisas. Aqui nós temos 10, aqui nós teremos 12. Então, eu tenho que fazer π vezes 36 vezes 12 dá 432. Então, π vezes 432, menos
5 ao quadrado dá 25, vezes 10, 250. Então, 250 π. Até poderia colocar em ordem contrária aqui, não sei por que eu fiz, mas ok. Então, agora eu tenho que fazer 432 menos 250 e o resultado dá 182 π, sendo esse o volume do tronco. E agora, para finalizar, eu vou ter que fazer a diferença desse valor com esse valor aqui. Voltando aqui no início, nós temos 182 π menos 54 π. Se eu fizer essa subtração, o volume vai dar 128 π e a gente pode finalizar assinalando a alternativa